Olá, bom dia! Hoje é quinta das experiências com Deus, quinta-feira, dia de mais um devocional para as mulheres em especial, mas para todos que estiverem ouvindo esse devocional também. Eu convido vocês hoje a refletirem um pouco sobre o sentido da nossa vida. Nós estamos então na quinta-feira, dia de finados, e sabemos que nesse momento muitos refletem sobre a morte. Mas hoje eu quero refletir com você sobre a vida, sobre o valor da vida, porque na verdade é quando nós nos deparamos com a morte que nós percebemos o quanto ela é valiosa. Então vamos todos lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a fé e a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aqui tem algo muito importante no versículo 2 que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O que isso quer dizer? Sabendo que somos diferentes e por sermos diferentes, achamos e escolhemos tomar decisões diferentes e muitas vezes nos damos conta do quanto as pessoas são intransigentes com as suas opiniões e o quanto nós nos magoamos, principalmente com aqueles que nós mais convivemos e amamos. Eu costumo dizer que criar expectativa é criar expectativa com pessoas que nós gostamos, porque nós não criamos expectativa com quem nós não estamos preocupados. Então, provavelmente com a família, com os amigos ou com colegas, nós vamos ter momentos de dificuldade, onde nós vamos precisar ter muita humildade, como diz aqui, suportar a diferença com amor e fazendo um esforço por meio da fé, do vínculo com o Espírito Santo, para que possamos ter o vínculo da paz, ou seja, possamos estar com as pessoas em paz. Tem uma outra passagem que diz: o que depender de vós, estejam bem com todos, ou seja, precisamos sim exercer isto. Mas nos deparamos com situações difíceis, como a falta de perdão, como a dificuldade em perdoar e principalmente a dificuldade em liberar o perdão. Temos também uma passagem ainda no versículo 4, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 25, que diz assim: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Em outra versão diz assim, que nós não podemos dormir, deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, é difícil, nossos pensamentos vão ter momentos onde nós vamos estar muito magoados, muito entristecidos, muito frustrados, e nós precisamos ali usar da ponderação para conseguir perdoar. E principalmente, muitas vezes, nós não sabemos o motivo pelos quais pessoas estão magoadas conosco, mas se você pode, libere perdão. Não custa você dizer: sinto muito se eu te magoei, sinto muito se eu te entristeci, talvez eu não seja, ou até não entenda, ou até não concorde com tudo que você está falando, mas não prenda a outra pessoa por falta do seu perdão. Libere, porque talvez é esse perdão que está fazendo falta na vida dela para que ela seja completamente liberta de toda a dor que ela sinta envolvendo você.
Faça de tudo para estar bem com todos, assim diz a palavra. Não fiquem irados, porque quando nós nos mantemos irados, nós nos enchemos de força para nos vingar e ali a gente peca. Mais adiante no 32, ainda no capítulo 4, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Muitos já ouviram falar a respeito dos 70 vezes 7, mas nós erramos sempre esse cálculo na vida prática. Temos dificuldade de lançar no esquecimento, de deixar para trás as coisas velhas e de fazer coisas novas rumo ao alvo, porque ainda estamos presas por algo que parece tão batido, que é a falta de perdão. Nós não recebemos, achamos que não somos dignos, algumas pessoas talvez ainda nos magoam e nós não queremos liberar perdão, e outras não pedem, mas faz parte de nós abrirmos mão de toda a nossa prepotência, soberba, nosso vitimismo e dizer: independente do que fizeram para mim, certo ou não, eu perdoo. Independente do que fizeram para mim, certo ou não, eu vou perdoar. Não se trata de você, se trata do outro. E aqui diz: juntos, unidos em um só corpo. Porque muitas vezes são pessoas próximas, dentro das nossas casas, de sangue, amigos de infância, primos, tios. E onde está então toda a nossa reflexão sobre o valor da vida? É mais importante ter razão ou ser feliz? Um tempo atrás eu ouvi essa frase que me marcou muito. Eu prefiro, sempre busque preferir ter razão, ser feliz, do que ter razão. Entre ter razão e ser feliz, procure ser feliz. Às vezes, queridos, a verdade parece genérica e as pessoas elas não compreendem elas do jeito que deveria ser. Então, se nós queremos convencer alguém e quisermos mesmo que essas pessoas se convençam, nós vamos estar entristecendo o nosso coração. Mais importante do que buscar a razão de ser aceito o nosso argumento é ser feliz e receber o que essa pessoa é capaz de nos dar. Bondosos e compassivos, às vezes parece fácil, mas com quem nos magoa parece muito difícil. E como nós, sendo então filhos amados, nós temos a obrigação de viver esse amor que nos deu gratuitamente e que inclusive nos perdoou, mesmo sendo pecadores, inclusive teve morte de cruz, mesmo nós não merecendo tudo isto que o Senhor fez por nós. Que nós possamos ter essa reflexão nesse dia, no dia de finados, como é muito conhecido popularmente, onde muitos apenas nessa data refletem sobre as suas vidas, sobre as pessoas. Será que nós estamos dando valor a quem está aqui ainda? Será que nós estamos aproveitando todas as chances de quem está aqui ainda entre nós para convivermos, aproveitarmos, suportarmos uns aos outros? Eu gosto de chamar essa quinta de quinta das experiências com Deus, porque todas as experiências que eu tenho com Ele estão baseadas na palavra e de forma prática ilustradas na minha vida, assim como muitos já testemunharam. E eu passei por uma situação essa semana em que eu, então, entre ter razão e ser feliz, eu preferi ser feliz. Foi difícil ouvir algumas coisas que eu ouvi, da pessoa que eu ouvi, porque, como eu disse, a expectativa de gente próxima é sempre melhor e é difícil a gente conviver com isso. Mas eu senti que eu estava fazendo o melhor da minha parte, que eu estava então fazendo a minha parte de suportar ao outro,
de compreender a dor do outro, de acolher a dor do outro, independente de eu estar certa ou não. Então, para esta quinta-feira, assim como nós lembramos tanto da questão dos que já partiram e sentimos saudades, que possamos refletir o que eu posso fazer agora para que quando eu sentir saudade desses que partiram, eu possa saber que eu fiz o que eu pude, eu suportei o que eu pude, eu amei o que eu pude, eu perdoei o que eu pude. Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada a essa oportunidade de estarmos refletindo sobre a nossa vida, que de maneira corriqueira muitas vezes escapa entre os nossos dedos e não prestamos o valor das pequenas coisas. Que possamos nos agarrar a essa verdade de que Tu nos ama e que Tu tens um futuro cheio de esperança e paz, mas que para isso precisamos estar firmes na Tua palavra, abandonar o troféu da infelicidade e do vitimismo e buscar e entregar a Ti a coroa da sobrevivência, onde vamos deixar todos os nossos fardos, todas as nossas decepções humanas, toda a nossa amargura para Ti e substituir por perdão liberado e perdão aceito. Em nome de Jesus, amém. Que você possa refletir e ver em sua vida se o perdão ele realmente está sendo exercitado da melhor forma e desfrutar daqueles que estão ao teu redor, o tempo que ainda o Senhor tem para eles aqui nesta terra. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e até a próxima quinta das Experiências com Deus.